Vamos começar a nossa live de hoje, um tema muito importante. Sobre crenças limitantes, sobre os nossos inimigos internos. Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hello! Hey, Hello! como estamos? Estamos bem. Coisa boa demais. Saudade de você. A gente se vê assim, né? A gente se fala todo dia, mas a gente se vê, né, na quarta-feira, né? E é Para gostoso ficar o assim. suspense. Para ficar. E para matar a saudadezinha. Coisa boa demais. Lindo, vamos deixar o pessoal entrar, porque hoje a live promete. Esse assunto é danado, amiga. E hoje eu não tô toda internética, tá? Hoje eu não consegui entrar aqui pelo computador. Na live passada eu consegui, fiquei comemorando, mas hoje ele não tá me ajudando aqui. Então, Não, mas aqui tá tudo vou deixar conectado para aqui. tu aí. Você é a mulher. Você é a mulher. Eu tô assim aprendendo aqui. Tem coisas para mim que ainda fica um pouquinho mais complicada, né? Que eu brinco, né? A gente via TV, né? Preto e branco, a gente falava com orelhão, a gente escrevia carta, a gente fazia uma série de coisas assim. Então, a coisa da tecnologia, engraçado, né? A coisa da tecnologia que é muito simples para vocês, é muito direto e reto para vocês, para a gente que tem, sei lá, acima de 50 anos, para uma boa parte, não todos, né? Porque tem gente que se vira muito legal, né? Mas para a gente que tem assim um pouco de 50, a capacidade lógica daquilo um pouco se perde. Então a gente demora um pouquinho mais para aprender, mas eu vou conseguir. Eu brinquei hoje com a menina, fazendo caminhada de manhã, passei na padaria para comprar pão e uma caixinha de fósforo, né? E aí a menina falou: "Você quer quantas?" Eu falei: "Me dá duas", porque assim, a gente com essa história da tecnologia, às vezes a gente também esquece do que é primordial e do que é essencial. Por exemplo, meu Sim. fogão parou de funcionar o elétrico e aí eu não tinha uma caixa de fósforo E dentro de aí? casa, Acaba a né? luz, como é que você acende a vela? Então Né? essa questão da tecnologia, ela entra muito num cuidado, né? Eu falo É sempre, Tuca. verdade. Ela tanto constrói como ela destrói. É Então, esse verdade, é momento de verdade. pandemia que a gente está vivendo, quando a gente sair dela, a gente vai ir para um novo começo também, que é Ah, se total. relacionar, Eu né? Se também, eu concordo. tocar. Concordo com isso, assim, gênero, número e grau. Amores, vocês que estão chegando aqui, o Marcelo, a Marta, a Zizi, quem já entrou por aqui, a Angélica vai dar sempre um oi aqui, que o meu dá uma paradinha de vez em quando, então sintam-se beijados e amados e a gente vai bater um papinho rapidinho aqui, né? A gente fica esquentando, dando um esquenta aqui, até uma É, boa parte das pessoas chegarem, a gente dá esses 3, 4 minutinhos. Juliana Cabral, olha Portugal chegando aqui, que delícia! O pessoal tá lá, ó, na noite, já na night, né? 4 horas de diferença, então já tá aí altinhas da noite, estão assistindo aí, coisa boa, obrigada, viu? A gente tem uma série de amigos brasileiros em Portugal que trabalham com a gente, assim, que é muito legal, né, Angélica? A é. gente vê esse tipo de intercâmbio, né? A gente fazer esse intercâmbio. A galerinha que está chegando também. Hoje o assunto, gente, é sobre crenças limitantes. O que são crenças? O que são crenças limitantes? Aonde elas nascem? O que elas fazem com a gente, quais hábitos que elas criam, o que elas se comunicam conosco e como é que a gente pode resolver essa bagaça, É. né não?
Vamos falar desse jeito. Como é que a gente vai resolver isso? Porque resolver a gente pode, né, Angélica? Não é verdade? Começo eu ou você começa, meu amor? Pode tocar pau, Tuquinha. Pode tocar pau. Beleza, então, dá-lhe pau. Porque, assim, a crença limitante, as crenças, vamos lá, vamos falar de uma maneira melhor ainda. O que são crenças? Crenças são ideias, pensamentos, sugestões que são transmitidos para nós via sociedade, via pais, mães, via comunidade de uma maneira geral, via religião, o religare, que a gente tanto fala, e que, para nós, acaba se tornando uma verdade. Olha Abu Dhabi aí. Beijo, Luciana. Ó, Emirados Árabes aqui, olha que delícia. Aí, o que acontece com essas crenças, amor? Se elas são positivas, se elas são legais, se elas nos empoderam, algumas crenças, por exemplo, religiosas, nos empoderam. Outras crenças religiosas não nos empoderam, nos limitam. Algumas ideias passadas hereditariamente são empoderadoras, são legais. Outras são limitantes. E são dessas limitantes que nós vamos dar uma palavrinha hoje. Porque elas são um início, né, Angélica, do que a gente chama de comunicação violenta. Comunicação não assertiva. E que isso vem, amor, olha, desde que o mundo é mundo. Então, e é legal a gente... Pode falar, é legal a gente dizer, né, Tuca, que assim, a gente fala de crenças limitantes hoje na vida adulta, porém, na fase infantil, ali até os 7 anos, é justamente onde nós, indivíduos, estamos criando essas crenças. Exatamente. Então, o nosso entendimento das crenças limitantes, das crenças empoderadoras é muito importante, primeiro para nós, adultos, trabalharmos e eliminarmos as crenças limitantes que não nos deixam crescer. Enquanto indivíduos que criam outros indivíduos, é a gente ter esse entendimento para a gente também se educar e se trabalhar para que os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos parentes não cresçam justamente com essas crenças limitantes, com essas crenças que vão prejudicar eles lá na frente. Com a gente repassando, por exemplo, se a gente não detecta, eu vou dar um exemplo. A gente vai... Aqui, você sabe, né, galera, que estão assistindo a gente, você sabe que a gente é muito papum. A gente gosta de conversar de uma maneira com que as pessoas curtam, entendam, se divirtam, porque o assunto já é mais complicadinho. Então, se você vai tratar um assunto que é chato de uma maneira, vai sair todo mundo deprimido. E a gente não quer isso, pelo contrário, a nossa vibe aqui, graças a Deus, sempre engatou a primeira e vamos que vamos, porque a gente vai arrasar e a gente quer que vocês arrasem, tá? Então, veja bem, olha só, quem nunca ou quem não conhece alguém que quando criança, naquela fase mesmo que a Angélica falou, veio um pai, uma mãe, ou um professor, ou um tio, uma tia e falou assim, para com isso, menino. Você não consegue fazer isso não, você não está vendo seu irmão é muito melhor do que você. Seu irmão sabe fazer todas as contas, seu irmão é bom em matemática. Você esquece que você nunca vai ser bom nisso. E vai se falando, até o ponto que você acredita. Você vai para a escola, acreditando nisso. Aí você erra alguma coisa lá no exercício de matemática. E a professora ou o professor que não é preparado vai chegar e vai falar para você, poxa vida, menino, quantas vezes eu já te ensinei isso daqui? Vou precisar ensinar mais quantas vezes para você aprender? Olha o fulano aqui, seu amigo, o ciclano, seu amigo, eles são melhores. Então,
tenta ficar como eles, ou seja, uma equiparação negativa. Ela diminui a nossa estima, ela coloca uma baixa estima na nossa autoestima. A gente vai para a nossa juventude acreditando nisso. E aí nós jovens falamos o quê, Angélica? Eu não consigo fazer isso, gente. Né? Faz isso daí, resolve esse problema, porque eu não consigo fazer isso. Não adianta, a matemática não é comigo, não consigo pensar, meu lance é outra coisa. Ok. Quando adulto, você continua acreditando nisso. Um problema matemático, eu dei um exemplo aqui, que esse exemplo eu coloquei no masculino, mas é o meu. Tá? Aconteceu isso comigo. Eu vim com essa crença limitante. Tá? No caso, minha mãe falando que eu era muito artística e que eu não tinha competência para entender em matemática, do jeito dela querendo ajudar até. Vai, filha, vai para a arte, você é toda arte, não se preocupa com matemática, não. E aí a professora vira para mim e fala, filha, você não tem o menor jeito. E hoje eu luto com isso, que é uma crença que eu, aos 60 anos, ainda estou ressignificando pouco a pouco. Porque deixei de ressignificar durante muito tempo. Um monte de outras eu ressignifiquei. Essa eu deixei. Então, essa me atrapalha. Agora, por exemplo, na gestão de projetos. Ou na gestão de alguma coisa do meu empreendimento, por exemplo. Eu preciso de uma pessoa sempre comigo para isso. As crenças, elas podem nos atrapalhar em vários âmbitos das nossas vidas, né, Jay? É na saúde, é no lado pessoal, amoroso, é no lado profissional, no relacionamento social. Então, esse tipo de mecanismo e de comunicação, eles nos trazem esse tipo de informação e que a coisa mais difícil, gente, e é difícil mesmo, é detectar elas. Saber que realmente você está com uma crença limitante. Porque aquilo para você é verdade. Então, como é que você acha que aquilo pode estar te atrapalhando em alguma coisa? É uma verdade. Não é, Angélica? É isso. Então, porque esse processo de... As nossas crenças, elas nos tornam como indivíduos. Né? Então, são os nossos entendimentos quanto a ações, quanto relações, quanto a mundo. Sim. Então, quando a gente consegue identificar quais são as nossas crenças limitantes, por quê? Porque crenças limitantes, ela é literalmente isso, ela nos limita ao crescimento, ela nos limita ao próximo passo, tá, gente? Isso é muito importante ficar claro. Quando a gente chega naquele ponto ali, ela nos trava, né? Ela não deixa que a gente caminhe, ela não deixa que a gente evolua, né? Pode ser uma evolução de ação, uma evolução de pensamento, né? Então, as crenças limitantes, elas não deixam que a gente gere ações de evolução, de novos conhecimentos. Então, o entendimento do que são essas nossas crenças limitantes, o que nos limitam ao crescimento, é muito importante, porque, exemplo, a gente estava aqui começando a live e a gente estava conversando sobre a tecnologia, né? Que quem tem mais idade viveu um outro momento da tecnologia. Porém, qual é uma crença limitante que a gente tem com relação à idade? Total. Não é da minha época. Não, velho não é da minha época. Não é da minha época. Quando então, que é a sua época? Não tem obrigação nenhuma de saber. Mas essa é a questão. A sua época é agora. Você ótima pergunta. Quando é a sua época? A sua época é agora. Quando? Você está vivo. Você está vivo.
Você está vendo essa evolução da tecnologia, você está acompanhando essa evolução da tecnologia. Exato, né? Então, essa é a grande questão. Isso são as nossas crenças limitantes. Não é a minha época, oi, sua época é agora. Eu brinco com os meus filhos, se prepare, porque a vovó aqui vai continuar andando colorida, vai querer saber o que está acontecendo. Então, essa crença limitante, ela, da tecnologia, ela está sendo quebrada não só por uma questão de idade, mas ela também está sendo quebrada em outros paradigmas, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito da tecnologia, eu sou adepta da tecnologia, mas como eu tenho um sensorzinho de alerta ali, e eu venho de uma formação de marketing diferente da formação atual, eu entendo que não é só uma coisa, mas é o conjunto, né? A gente precisa de um conjunto de ações para gerar um resultado. E essa pandemia, ela veio justamente para mostrar que tem que continuar... a gente tem que continuar pensando no conjunto, mas entender esse momento que nós estamos vivendo. Então, se nesse momento que nós estamos vivendo, o que nós temos à mão é a tecnologia, nós precisamos entender essa nossa crença e precisamos quebrá-la. E aí, o mais legal que eu acho disso tudo é que quando a gente fala assim, da gente trabalhar uma crença limitante, gente, necessariamente, é igual a Tuca falou, ela tem uma questão com a matemática. Eu tenho uma questão com o português, que foi inserida em mim lá quando eu era criança. Então, lá no iníciozão. Isso. Quando a gente tem um tempo maior, quando a gente consegue, a gente vai atrás de estudar isso, de melhorar isso. Mas necessariamente a gente não precisa conhecer uma nova ferramenta, mas o fato da gente reconhecer que a gente tem essa crença limitante, a gente enxerga as coisas de outra maneira. Com certeza. Foi igual eu e a Tuca ontem. A gente, foi divertido. A gente enxerga de uma forma diferente. Olha o barco. Agora é momento tricô, tá, gente? Fofoca, tricô, meio tricô. Porque a hora que você reconhece que aquilo é uma crença limitante sua, você também não se prejudica. Porque, exemplo, esse fato que acontece com a gente. Eu gerei uma planilha dos cursos que a gente vai lançar e aí encaminhei para a Tuca. E a Tuca não conseguiu fazer a leitura dessa planilha. A Tuca não conseguiu ler. Para mim era grego. Só que aí, se a gente pega e a gente coloca a soberba, se a gente coloca a vergonha, se a gente coloca alguns sentimentos... O que a Angélica vai pensar se eu não entender esta planilha? Isso. O que isso? Vamos criar, além das crenças, os gatilhos. Isso. Que a gente já falou. Se a gente coloca isso, o que a Tuca ia fazer? Ela não entendeu nada da planilha, mas ela ia mandar um ok para mim. Angélica, tá massa, tá ok, obrigada. Vamos seguir. E podia ter erro, podia ter outros problemas. Como a Tuca, ela já reconhece que essa questão dos números para ela é uma crença limitante que foi inserida nela durante a infância, o que ela fez? Ela me ligou. Angélica, não estou conseguindo entender, eu não sei o que está acontecendo aqui, eu não sei como que você chegou nesses números, como que você chegou nesse valor. Para aprender. E aí, porque eu queria é a hora que tem abertura. Porque aí é a hora que tem abertura. E aí é a hora que a gente bate uma bola, entendeu? É a hora que é isso mesmo, Juliana. Para um monte de gente, Ju. É a hora que ela falou, você pode falar agora? Eu falei, posso. O que está acontecendo? Ela linha tal, que você colocou isso, Tuca, isso, é isso, isso e isso, mas a gente consegue diminuir ou a gente aumenta. Lá embaixo, se você vai ver... Para que serve isso? Para que serve isso? Por que a gente precisa disso, né? Exatamente. A gente estava ali conversando sobre estúdio de gravação para os nossos cursos. Por que a gente não põe só um valor fechado? Tuca, porque se a gente coloca um valor só fechado e na hora de contratar, esse fornecedor não tem tudo que a gente precisa, a gente vai ter que pagar uma terceira pessoa e tá dentro do valor de uma, então é a hora que a explicação
a hora do entendimento, eu vou continuar fazendo planilha, mas a próxima planilha que eu encaminhar para a Tuca ela já vai conseguir enxergar. Ela já vai falar assim, opa, então entendi, a Angélica colocou isso aqui por isso. E para mim já também. me explicou disso, me explicou daquilo. Ou seja, mais uma vez a comunicação, que a gente fala tanto, né, que a gente estudou tanto na vida, né, Angélica? Mais uma vez a comunicação, o óbvio, lembra que eu falo muito, todas as horas, falando, gente, o óbvio tem que ser falado, não tenham vergonha de falar o óbvio. Liguei. Não estou entendendo porcaria nenhuma, comadre. Me explica por que eu tenho uma crença limitante nisso aqui. E aí a hora que eu, do outro lado, também aprendo mais sobre a Tuca. Então, a próxima planilha que eu enviar para a Tuca, eu já vou falar assim, Tuca, te mandei uma planilha, olha e me liga. Por quê? Porque eu já sei que vão ter situações ali que eu vou precisar explanar melhor para ela, para que ela tenha um entendimento maior. E eu não vou ficar com o sentimento de que, opa, já mandei, a Tuca já entende, já sabe. Assim como ela faz comigo. Angélica, eu te mandei um projeto, leu, tá ok? Não, Tuca, não entendi. Igual essa live de hoje. Tuca, e isso? Não, vamos mudar isso aqui de ordem, vamos fazer de uma outra forma. Então, a gente conhece melhor o indivíduo também quando a gente identifica que aquilo ali é um limitador para ele, né? É um caminho para ele. E essa questão do limitador, que é muito importante a gente entender, é justamente essa. Quando a gente entende as nossas crenças limitantes e a gente identifica que essa crença, na altura da vida que a gente está, na situação da vida que a gente está, a gente não vai conseguir mudar ela 100%, a gente vai conseguir mudar ela 30%, 40%, 50%. Eu gosto muito de falar em porcentagens porque, às vezes, a gente quer tanto solucionar uma coisa, mas o fato da gente ter melhorado 10%, 15%, 20% já é uma conquista incrível. Maravilhosa. Né? E aí é a hora que a gente vai buscar os parceiros e os agentes que nos ajudam naquilo que nós temos alguma deficiência. Exatamente, né? A ressignificar. São agentes, como a Angélica falou, e forças que eu posso chamar de força motriz também, que é aquela força que impulsiona você a ressignificar. Então eu costumo dizer uma coisinha assim, eu faço uma equiparação que uma boa parte das pessoas acha interessante. A crença limitante é aquele chicletinho no sapato. Sabe aquele chicletinho na sola do sapato? Que fica irritando você, que você não consegue andar? O que você vai fazer? Você não vai retirar a poronga do chiclete? Você vai continuar andando com o chiclete? Não. Você vai lá, à sua maneira, vai pegar alguma coisa, procurar alguma coisa no meio ambiente, se tem aí para você resolver a situação, tá? Então, essa é uma maneira de resolver a situação. Ou você o faz sozinha, ressignificando, ou você procura alguma pessoa que possa te ajudar a ressignificar, que a pessoa não tem aquela crença limitante e tem um pensamento mais voltado para aquilo que você não tem e possam ajudar. Isso é legal. Como é que a gente percebe que a gente está sobre crenças limitantes? Eu vou falar uma coisa, gente, assim, é difícil o ser humano que não esteja, principalmente numa sociedade como a nossa, né? É difícil o ser humano que não tenha recebido pelo menos uma crença limitante no caminho, né? E aqui eu vou abrir aqui, antes de falar de onde elas vêm, só vou abrir um parentezinho, tem um link aqui que a Mandala está colocando aqui pra gente, tá? Que é um link de um teste muito gostoso da Companhia das Letras sobre inteligência positiva e que fala, que detecta todas essas coisas que a gente está falando e que a gente vai falar nas lives que vem, que é os autossabotadores, enfim. E a gente vai colocar na bio depois, tá, Tuca? Exatamente. Vamos colocar na bio depois. E também eu queria só lembrar que aqui as pessoas que assistirem até o final, né, a gente vai depois imprimir quem participou e nós vamos sortear, tá bom? E essa pessoa vai ganhar aqui 1 hora de assessoria de comunicação pessoal e expressividade comigo
e 1 hora de life coach com a nossa coach lindona, poderosa, maravilhosa, então, Angélica, manda aviãozinho tá? aí para quem está precisando disso, gente. Por favor, manda aviãozinho. Coloca a nossa live turbinada aí. Então, vamos lá, olha só. Como é que a gente detecta isso? Você percebeu já o seu corpo como está? Você tem medo de sair da zona de conforto, do tipo assim, eu não vou fazer isso não, gente. Não levo jeito para isso. Não, deixa para lá. Deixa para lá que isso daqui não é o meu jeito mesmo. Ou, por exemplo, essa crença está te sufocando a ponto de você não conseguir expressá-la. Ter vergonha de olhar no olho do próximo. Porque tem crenças e crenças. Eu falei a minha da matemática. E eu consigo olhar no olho da Angélica e falar, não entendo pitombas. Mas eu precisei 2 anos aí com a Angélica, conhecê-la, entendê-la, fazer amizade, fazer tudo, trabalharmos juntas, sermos empreendedoras juntas para eu chegar para falar com ela. Então veja qual que é o processo, né? Então assim que você detecta. E as crenças limitantes, gente, elas vêm só de pessoa para pessoa? Não. Tá? Assim como as crenças normais, eu estou até procurando aqui, que eu tenho só para eu não esquecer nada, assim como as crenças normais nossas, né, empoderadoras, ou algum tipo de crença religiosa ou social que é empoderadora, que é legal, as limitantes também vêm de várias fontes. Nós falamos aqui, olá África, como vai? Tudo bem? Ai, gente, né? Um agradecimento aqui, né? Um agradecimento aqui à força, né? Do África, a força que essa galera toda, uma série de empreendedores amigos aqui nos tem dado e a gente é por demais grata, de coração. Muito obrigada mesmo. E a gente falando dessas crenças, além da hereditariedade, ou seja, da família. E no final, aqui, mais do meio para o final, a gente vai falar de uma série delas. Nós vamos fazer um joguinho assim, o que ela fala e o que ela comunica para a gente. Sabe? O que o cérebro nosso comunica para a gente. Isso é engraçado até de ver. Então, além das hereditárias, que é aquele tio, que é a pessoa que cuida, ou é a mãe, ou é o pai que falam, vem do nosso sistema familiar. As crenças também, elas podem vir de uma experiência pessoal. Digamos, eu tenho um relacionamento super difícil quando jovem. Essa já pessoal, ela, ao contrário do que a Angélica falou, né? As hereditárias, elas podem vir a partir dos 7 anos de idade, quando nos é comunicado aquilo. Ele começa a se formar daquele jeito, não é verdade? Começa a se formar daquele jeito. Já as que são as crenças limitantes, que têm base numa experiência pessoal, provavelmente elas vêm na adolescência, tá? Da adolescência para a juventude. Por exemplo, vamos supor, tem um menino ou uma menina que tem um relacionamento amoroso que deu ruim, não foi legal. Conforme a experiência dessa pessoa, se ela sofreu desse relacionamento algum tipo de violência, algum tipo de bullying, se ela sofreu algum tipo de trauma muito, muito, muito forte, que ela não teve emocionalmente naquela época, né? Naquela época, pessoas para ajudá-la a ressignificar, ajudar a falar, olha, peraí, não é assim, a pessoa está lá exagerando, você é uma pessoa super bacana, super bonita, aprende com isso e manda ver, né? Não. Ela ficou sozinha naquele momento. Então, ela leva para si a crença limitante de que nenhum relacionamento dela vai dar certo. Que ela não tem sorte nisso. Que, como eu falo, ela é antena parabólica de maluco. Eu tenho cada terminologia que vocês quiserem, eu posso fazer um dicionário aqui para vocês.
Entendeu? É porque só vem maluco pra mim, gente. Só vem gente ruim. Eu só atraio gente ruim. Então eu vou ficar sozinha pro resto da minha vida. Não quero saber de mais nada. Gente, quantas mulheres e quantos homens não pensam assim? Tá aqui, ó. Tá? O que acontece com a ação corporal, por exemplo, dessa crença limitante? Ela tá na cabeça que ela não vai conseguir ser feliz no relacionamento, ok? Aí aparece uma pessoa que se encanta por ela. Tá bom? Beleza? Aí essa pessoa vai chegar, vai fazer todo aquele aparato de comportamento amoroso, vai paquerar, e aí ela já vai começar, não vai dar certo. Ih, deixa eu ver o defeito disso daqui, porque isso daqui é só porcaria. Porque perto de mim só é porcaria. Ou seja, olha a autocomunicação dela. Ela sabotou antes de acontecer. E aí ele não acontece, concorda, Angélica? Porque ela sabotou antes de acontecer. E aí quando não acontece, o que essa pessoa vai falar? Tá vendo? Eu tinha razão. Não aconteceu. Para mim, nada acontece. No relacionamento, eu sempre tenho razão. Ou seja, ela não percebe que ela mesma sabotou esse processo, que ela acordou, exatamente, sabotagem pura. Ela acreditou naquele processo, é uma verdade para ela acha que aquilo não está limitando ela, porque ela acha que aquilo é uma verdade, então se é uma verdade não vai limitar. E quando acontece alguma coisa, ela não vai sair da zona de conforto dela e vai ficar lá achando que ela é dona da cocada. Que ela não vai ter esse relacionamento. E ela sabota. Assim é com qualquer pessoa do lado profissional. Que é o que a gente, é um trabalho que a gente faz muito, né, Tuca, com os nossos alunos, que é justamente esse entendimento dessas crenças limitantes. Muito. E eu e a Tuca, nós damos aula para jovens negros. E quando você fala da violência, né, da questão racial, nós negros, a gente vem com crenças limitantes seríssimas, principalmente no âmbito emotivo, né, afetivo, para se relacionar com o outro, como no âmbito profissional, porque a gente cresce e desenvolve a nossa vida adulta com crenças de que nós não somos pertencentes daquele espaço, de que nós não temos direito de ter aquele espaço ou de ter aquele relacionamento. Ontem eu tive uma conversa muito legal sobre isso, Tuca, com uma amiga, né? Uma amiga branca, porque eu tava justamente, ela teve um namorado negro e ela me colocou algumas coisas e eu fui explicar para ela justamente essas questões de que vem de muitos anos. Então, até as pessoas entenderem que aquilo te limita, é muito sério, né? A questão racial, ela traz uma crença limitante muito triste, que é eu não tenho esse direito de brilhar, eu não tenho esse direito de ser feliz, eu não posso. E aí é uma crença limitante do indivíduo e uma crença limitante da sociedade. É isso que eu ia falar. É mais eu queria que você explorasse mais ainda, falasse mais ainda, porque você está num lugar de fala. Fala esse tipo de crença social, que depois eu vou falar uma comunicação que as pessoas brancas que estiverem aqui vão falar. Será? Será que a gente é bobo assim de entender a comunicação desse jeito? Fala porque o que é a crença social. A crença social limitante é justamente essa crença que está enraizada numa cultura e que se entende que tá tudo certo, né? Tá tudo certo, isso não tem problema, a sociedade pensar dessa forma. Então, quando você tem uma crença limitante do indivíduo e a crença limitante social, a bomba ela é muito maior, a bolha ela é muito maior de ser quebrada. Por quê?
o indivíduo ele já tem que trabalhar a sua bolha interna, de que eu posso estar nesse espaço, eu tenho o direito de estar nesse espaço, eu tenho competência para estar nesse espaço. E ele ainda tem que ressignificar para toda essa sociedade que não é porque você está dizendo que eu não tenho direito que eu não vou estar aqui. Exatamente. Não é porque você acredita que eu não tenho direito que eu não vou estar aqui. Então, duas batalhas. São duas quebras de paradigmas. Exatamente. E duas quebras de crenças que, assim como a sua crença interna ela foi criada durante anos, a social é durante milênios, durante séculos que ela foi criada. As sociais são estruturadas, são estruturadas. Então, se a gente não faz a quebra dessas crenças em paralelo, se a gente não luta para a quebra dessas crenças em paralelo, a gente sofre com muitas outras coisas, que vem a questão da violência, né? Que vem a questão do isolamento, né? Isolamento, então, é muito importante bullying, esse violência, comunicação violenta, disso para mais, né? Aí você me permite eu falar uma comunicação, aí você me corrija se eu estiver errada com respeito a isso, Jay. Uma das coisas que eu faço muito, que é muito legal, gente, assim, eu tô aprendendo demais como ser humano. Porque eu resolvi, como mulher sexagenária branca, conversar com a minha amiga preta e falar, amiga, me ensina. Eu aprendi isso. Agora, o que é errado, o que é certo disso? Eu quero estar livre de todas as crenças, eu quero estar livre e liberta, fazer uma comunicação equidistante, uma comunicação, equivalente em tudo. Então, a gente tem alguns papos muito legais e a Angélica me ensina de uma maneira linda isso. E aí, é por isso que eu perguntei, por isso que vocês me ouviram perguntar, e se eu estiver errada, ela vai falar, tá bom? Olha só na minha comunicação o que eu tenho na cabeça. Tem uma comunicação social que é muito babaca, que é essa que inclui o racismo e inclui a homofobia, a gordofobia, entre outras coisas que a gente pode colocar. Olha só, o seu patamar de beleza, o patamar de beleza da sociedade brasileira é uma mulher alta, magra, branca, loira, de olhos azuis. Ok? Todo mundo concorda? Ok, aí eu vou, com a minha pouca inteligência, mas muita curiosidade, e eu pesquiso. E percebo que 70% da nossa população são de pessoas pretas. As mulheres negras são opulentas. As mulheres brancas brasileiras são opulentas, ou seja, curvilíneas. Ok? Isso. Agora, da onde se tirou que a beleza brasileira é a Gisele Bündchen? Ou não é uma mulher negra com muita curva? E isso agora está se tirando, graças a Deus. Cada vez mais esse tipo de crença está se tirando, através de comunicação que a gente faz assim. Perceba. Então, por que você fica à mercê de um padrão de beleza se você é uma pessoa única? Por que você não acredita na sua beleza? No seu gênio? Na sua maneira de interpretar a vida esteticamente? Você vai derrubar uma crença limitante forte social e vai dar a equidade para uma série de mulheres que são gordas, magras, altas, baixas, amarelas, brancas, negras, e enfim. Elas vão ter um lugar equidistante na sociedade, igual, eu usei a palavra errada, igual na sociedade. Eu sofri nisso, eu tenho meu lugar de fala com a gordofobia. Eu sou gordinha. Sempre fui, nasci gordinha, é a minha genética. Angélica, eu emagrecia 60 quilos e engordava 60 quilos.
Olha a coisa louca que se fazia com o corpo. E como é que eu aprendi isso, a ver a beleza no outro de todas as formas? Quando eu relaxei comigo mesma. Quando eu falei, eu sou bonita desse jeito. E quando eu me aceitei. Quando eu quebrei todos esses paradigmas. Então, um dos paradigmas, eu acho, e que você fala, e que para a mulher negra, é esse, a estética. Porque, se não me engano, ela é também colocada como objeto, não é? A mulher negra, ela é colocada como objeto durante, assim, teve Olha séculos isso. aí que nós Olha tivemos que mulheres coisa medonha. trancadas dentro de jaula para ser estudada o tamanho do quadril, da pelvis. Assim, são coisas loucas, são coisas. Quando a gente vai estudar a história, assim, tem coisas que dá muito Não, medo, muito medo. E aí, Tuca, essas crenças, quando a gente fala de crenças limitantes, e a gente está falando de crenças sociais, a gente tem crenças empresariais, a gente tem várias questões, é onde a gente, o indivíduo, o ser humano, ele não consegue ter a percepção de que ele está perdendo quanto ser humano com essas crenças, e ele está perdendo quanto empresário com essas crenças. Sim. Né? A gente, a partir do momento que a gente é 56% da população, a isso, gente é 56, né? se a gente é 56% da população brasileira, se a gente é 56% desse continente, significa que nós somos 56% de pessoas que têm poder de compra. Claro. Significa que precisa se entender quais são as rendas per capita, quais são os mecanismos de gestão pública. Então, quando a gente fala de crenças limitantes, ela é um assunto muito sério, porque se dentro da nossa gestão pública a gente tem indivíduos que têm essas crenças e acreditam veemente que essas crenças elas são positivas e não negativas, é a hora que essa população... É hora que esse percentual gigantesco da população não tem acesso ao que ela deveria ter, não tem acesso a vários mecanismos. E quando a gente fala de não ter acesso, isso é muito maluco, por quê? A gente tem aí movimentos LGBT, a gente tem vários movimentos ia chegar aí lá também, que eles crescem e eles têm uma força muito maior do que alguns movimentos negros por causa das crenças limitantes que nós negros temos. É justamente por isso. Historicamente, e desde que o nosso mundo é mundo, principalmente o Brasil, nós, indivíduos negros, nós fomos colocados lá na época da escravidão como indivíduos pecadores. Né? E aí é o que você falou, quando você tem uma crença dentro da sua religião, dentro da sua família, dentro da sociedade, dentro de você, que diz que você é aquilo e que você não pode passar daquele ponto, isso é muito sério, é uma barreira muito séria para ser quebrada. Né? Para ser quebrada. Precisa de uma força grande, e eu creio nessa força, Angélica, eu creio que a comunidade negra, eu creio muito que os homens e mulheres negros vão cada vez mais ressignificar isso, sabe? Não é pelo momento que a gente está passando, não, pelo momento midiático que a gente está passando, porque você sabe que sua amiga aqui, desde sempre, foi nisso, né? Eu encontrei a Angélica, que delícia, prazer te conhecer, me ensina, ponto. Foi a primeira coisa que eu falei para ela. Foi a primeiríssima coisa. Ela olhou para mim e falou, o que essa velha doida está querendo? Está querendo aprender. Ótimo. E fomos nós nesses 3 anos aí, 2, 3 anos de convivência delicioso. Mas vejam, gente, olha só, o que uma crença limitante, do jeito que a Angélica está falando, do jeito que ela está comunicando, se já é difícil aquela crença pessoal que nos comunica, só o nosso pai, só a nossa mãe, ela é hereditária ou alguma coisa que a gente sofre, que dirá uma crença que vem há 500 anos, há 600, há 1.500, há 2.000 anos no continente europeu?
Que é o mesmo caso das crenças femininas, né, Tuca? Assim, sim, as mulheres têm várias crenças limitantes e que várias delas são impostas pela de crença mulher social. É pilotando fogão. Entendeu? E vem dessa crença social, né? Então, assim, tem mulheres... a gente vive isso agora. Pra gente é normal, né? A gente ter o mesmo cargo que um homem e a gente ganhar menos que um homem. Por quê? Porque nós já aceita isso. Mas é isso, é porque a concepção das nossas crenças, isso é uma crença limitante. Eu não posso ganhar mais do que ele. Eu não posso estar acima dele. Eu teve uma época que eu geria mais de 600 corretores. E dentro dessa gama de 600 corretores, 70 a 80% eram homens, que foi no boom imobiliário em Brasília, na época de Águas Claras, e eu cuidava do Centro-Oeste e do Rio de Janeiro. E aí eu tinha, em média, mais de 700, 800 corretores sobre o meu guarda-chuva, que 80% eram homens e que 50% eram homens acima de 50 anos. Olha aí. Então e já aí, tem uma estrutura muito de crença limitante. E aí, numa época em que eu tinha 25 anos, quando eu alcancei esse patamar com essa equipe, em que eu tinha problemas de dizer, não vai ser aberto agora o salão de vendas, mas eu quero que abra a porta agora. Então, assim, se eu tenho o meu estado, o meu gênero, né, se eu tenho o meu gênero como um limitador, se eu acredito por eu ser mulher, eu não posso ter aquela atitude, mesmo eu tendo cargo, eu recuo. Você vai abaixar a cabeça. Eu vou abaixar a cabeça. É aquele sinal que eu falei do corpo que a gente tem que entender. Eu vou abaixar a minha cabeça, vou aceitar o que ele quer, vou abrir a porta antes do horário, vou ter uma atitude que vai prejudicar uma escala de trabalho de vários profissionais. Eu, Angélica, graças a Deus, isso nunca foi uma crença limitante para mim. E aí, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que trabalhar e eu tinha que ensinar. Olha, vamos lá, vamos se colocar, vamos usar da nossa hierarquia. Vamos nos colocar cada um aqui na sua posição. Você sabe quem eu sou, você sabe o cargo que eu exerço e que eu sou responsável por esse espaço. Então, a partir do momento que eu sou responsável por esse espaço, eu estou deixando claro que a abertura é a partir das 8 horas, não das 7h30. Ou você seja, vai ter que precisar, você vai aguardar. O óbvio. Você, mais uma vez, é o que eu estou te falando, comunicou o óbvio. E aí a crença dele é tão séria de que ele é superior a mim, que quando o seu diretor chegar, eu vou falar com ele. Ok? Mas a Sinta-se à gente vontade. ouve isso muito. Mulher ouve isso muito, né? Se a gente não tem esse suporte, essa base, porque infelizmente, quando a gente fala de crença limitante, a gente fala de gênero, de raça, de etnia, de orientação sexual. Infelizmente, por isso que eu falei que isso ia pegar hoje aqui, né? A gente ainda precisa ser validado pelos outros, né? Então, a validação que ele precisava era de um homem branco e hétero e que era o meu diretor, né? Não bastava o que eu tava dizendo ali pra ele, não bastava. Não. E a equipe inteira olhando pra cara dele falando, cara, você é louco. A Angélica é a gerente de marketing, você tem que ouvir ela, né? E aí é a hora que se a minha gestão ali, né, se o meu líder, ele não tem isso muito bem estruturado, ele derruba, ele me enfraquece e poderia me gerar outras crenças limitantes. Outros problemas. Né? Você seria demitida porque você não você seria demitida porque não cumpriria o seu papel. Graças a Deus, como eu tinha isso, a equipe que eu atuava era uma equipe muito bem estruturada, não era à toa que ele tinha me colocado nessa posição, dele chegar e na frente de todos os corretores antes de uma convenção, mais de 600 corretores, e falar, é a última vez que eu deixo bem claro que quem é responsável e a palavra final dentro desse espaço é da Angélica. Não adianta falar comigo, não adianta me procurar. Se ela disser que é A, não é B. Então, chega a ser triste, porque é um momento é um momento de exposição, mas eu sempre entendi isso quanto positivo, porque justamente para as pessoas que estão nesse ambiente, que é a crença limitante social, que ali era de vários não falavam, não tinha se alguma pessoa percebeu e não teve a atitude,
Porque tem gente que gosta de falar só nos bastidores, jogar o fogo de trás para frente, né? Sim, é do comportamento daquele humano. que tem a coragem. Então, é do comportamento humano. Às vezes é necessário essas ações para que essas pessoas comecem a perceber que aquela limitação que ela tem ali, ela está sendo quebrada, ela vai ser quebrada, e é muito melhor a gente quebrar ela com educação, com carinho. É isso que eu ia falar. Né? Você deu um exemplo através da educação, através do carinho, da comunicação pelo óbvio, não perdeu a sua feminilidade, mostrou que você é uma mulher e que está lá na linha de comando, e por favor, então, ou seja, aquela pessoa que foi combativa, né? Aquela pessoa que ela estava num processo de negação, que a gente já chegou a conversar um pouquinho aqui nas outras lives, e por isso ela estava combativa contigo, ela foi um objeto para outras pessoas entenderem, né? Esse processo dentro delas. Então, dentro delas, elas viram a reação da Angélica, elas viram a comunicação da Angélica e falaram assim, poxa vida, peraí, isso daqui é uma coisa que eu tenho que parar de acreditar. Pode ser que ela nem saiba que aquilo é uma crença limitante, mas ela vai mudar o comportamento. Justamente. E é isso que esse exemplo que a Angélica deu, se você me permitir completar, Jay, é um exemplo assim clássico assim, do mais forte de comunicação violenta, de comunicação não assertiva e de crença limitante na base social. Né? Ele acho que é o mais arraigado que a gente tem, junto com a crença limitante da homofobia, né? Junto com outras crenças limitantes que geram preconceitos que podem gerar crimes. Justamente. Conforme vamos colocar a estruturação psicológica do indivíduo. Olha como essa comunicação ela é perigosa. Vocês estão entendendo, amores, do que a gente está falando? Do perigo disso? A gente tem 9 minutos. Eu acho que seria muito vai legal. Vai para uma outra live. Isso. Eu acho que é muito legal você colocar aquelas questões que a gente tinha conversado, de alguns pensamentos e crenças que a gente tem e da forma que a gente se comunica, né, da palavra, para que todo mundo que está aqui, que está acompanhando a nossa live, eles consigam já começar a identificar situações e ações que são crenças limitantes no dia a dia deles. Eu vou dar 2, e como a gente tem esse tempo pouquinho, né, e agradeço a todas as pessoas que estão aqui até o final, porque vão aí concorrer a esse bate-papo conosco, uma assessoria comigo e um coach com a Angélica, delicioso. Brigadíssima, brigadíssima, vai ser legal. E eu acho que isso é um papo para a gente ir para uma segunda live também, porque lá na segunda live a gente termina elas na próxima live. Se vocês gostarem da ideia, dê um joinha aqui para a gente, que a gente termina esse assunto e mostra como ressignificar na próxima live. Isso. Exercícios de ressignificação. Quem nunca ouviu isso aqui, ó, gente? Eu vou ser pobre para sempre. Eu nunca vou conseguir dinheiro suficiente. Eu não tenho dinheiro para nada. Quem nasce pobre, morre pobre. Tá certo? A vida é desse jeito. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela, não é isso? Então, olha só, gente. O que o cérebro está comunicando para a gente, tá? Eu vou pegar um dogma social, religioso, castrativo, de que os pobres ganham o reino do céu. Os humildes serão os primeiros, os vencedores. E aí, você veio com esse dogma colocado dentro de você. E você, com esse dogma colocado, essa crença limitante colocado, você nunca conseguiu ir para frente. Porque você teve aquilo como educação. E aí você cria essa crença limitante de que eu vou ser pobre, eu nasci pobre, eu vou morrer pobre, mas eu vou ganhar o reino do céu. Prosperar, nem pensar. Essa é uma, danadona. A outra, tá?
Não, ó, essa aqui, quem nunca, hein? Quem nunca, tá? Gente, eu não tenho tempo para nada. Eu não, nem me peça, porque minha agenda está lotada. Eu não tenho tempo, eu não consigo me organizar, isso é impossível. Ok. A comunicação que o cérebro faz é essa, gente, olha só. Eu tenho medo de certas coisas que poderiam até me deixar mais feliz, mais realizada. Mas como o meu medo impera dentro de mim, por algum motivo, eu preencho o tempo e o meu espaço com uma série de coisas que não têm a menor importância. Só para eu não sair da minha zona de conforto e fazer aquela ação importante que pode modificar a minha vida. Vou abrir um negócio, aí eu vou procrastinar 3 anos para abrir esse negócio, por exemplo, tá? Essa é uma. Dá tempo de mais uma? Dá tempo de mais uma. Dá tempo de mais uma. Então tá. A gente já tinha falado daquela que eu não sou boa o suficiente. Essa aqui é legal. Ai, gente, olha só, tá? Eu não tenho culpa. A culpa não é minha de que as coisas dão errado, tá? Sinto muito, mas a culpa não é minha. Vai perguntar pro Zezinho que a culpa não é minha, não. A autorresponsabilidade que não existe, né? Hã? Pode falar, minha Angélica. É, a autorresponsabilidade, né? Que não existe, não quer. Não quer. Mais uma vez, eu aprendi vendo meus pais, na escola, nos amigos, que a culpa é dos outros. Porque isso é um comportamento natural da sociedade, botar a culpa no próximo. Não assumir, não ter autorresponsabilidade, a autogestão das suas emoções, dos seus comportamentos e das suas ações. Ou seja, a gente não tem na nossa sociedade, numa boa parte, né, inteligência emocional e a inteligência positiva para que isso aconteça. Então eu cresci aprendendo que a culpa é do outro. Aí meu negócio deu errado, poxa vida, olha só, meu negócio deu errado. A culpa é da Angélica, não é minha não. Eu fiz de tudo que eu podia. A Angélica que não ouviu. Ou seja, eu estou na minha zona de conforto e o cérebro se comunica com a gente assim. Quando eu falo autocomunicação, que a gente vai falar isso muito em outras lives, tá? A gente, antes de comunicar para fora, a gente tem que aprender a entender a nossa comunicação. Justamente. A comunicação, ela vem de dentro para fora. A gente tem que entender tudo que faz parte da nossa vida e do nosso repertório e o que quebra, o que atrapalha o nosso repertório, fazer assim, revirar, ressignificar, botar a bola, chutar e fazer gol. É assim, galera. Eu acho que eu falei. E aí, gente, falou. E aí, a gente vai já programar nossa próxima live para a gente falar justamente quais são as ações que nós podemos ter e devemos ter para ressignificar e para modificar essas nossas crenças limitantes, né? Tirar isso do nosso caminho, porque isso é muito importante. Cada dia mais é muito importante e a gente sempre está falando de autoconhecimento. A partir do momento que você se conhece, nós somos programados e estruturados para conhecer o outro, para conhecer o negócio do outro, para conhecer a personalidade do outro e para julgar o outro. Então, o nosso processo de trabalho, ele é justamente o contrário. Ele é um processo de autoconhecimento que a partir do momento que você se conhece, se respeita, respeita seus limites, entende as suas barreiras, se elas podem ser quebradas ou não, porque isso é muito importante, a gente consegue se comunicar, a gente consegue gerar resultados positivos dentro da nossa empresa, dentro da nossa família, tá? E aí, a gente tá no YouTube, né, com as nossas lives, a gente tá no Instagram, essa live já vai subir lá pro Instagram. A gente vai sortear 2 consultorias, uma comigo e uma com a coach, para quem esteve aqui com a gente do começo ao fim. Eu já fiz essa triagem aqui para a gente poder fazer esse sorteio. A gente faz esse sorteio e divulga até sexta-feira, tá? A outra coisa
Estamos com 3 projetos incríveis que a gente quer lançar legal. aí até semana que legal. vem. Semana que vem a gente já faz o lançamento nas nossas redes sociais, que é o Educador em Cena, o Comunidade em Cena, que são 2 projetos em que nós vamos trabalhar esse momento de pandemia para poder explicar, para poder trazer ferramentas, para poder se reestruturar, tanto emocionalmente quanto profissionalmente nesse momento. E o nosso xodó, que é o Eu Empreendedor, que é um processo que a gente vai trazer grandes ferramentas para os nossos empreendedores se melhorarem cada dia mais. Obrigada, Exatamente. gratidão, até semana que vem.